inicialmente eu convido ao púlpito o senhor Daniel José Justibego. Ele é especialista em regulação na SRC e que vai fazer então a apresentação técnica sobre o tema. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Então, apresentação então da audiência pública 45. Essa apresentação ela está estruturada naqueles tópicos, né? Então a parte 1 será tratada da metodologia e dos limites, né? E a parte 2 sobre o tratamento das reclamações. Então na parte 1, iniciando com um breve histórico sobre o assunto, né? Esse tema ele foi inicialmente tratado pela resolução 373 lá de 2009, né? Audiência pública 51 de 2007. E aí, no fechamento dessa audiência, com a publicação dessa resolução, então ficou acertado que seria realizada uma audiência pública específica para a discussão da metodologia e dos limites desses indicadores. A ideia na época, então, era a formação de um histórico, 2010 e 11, a implantação pelas empresas da NBR 10.002, que é uma norma de satisfação do consumidor, né? E trata fala sobre o tratamento de reclamações, e também da ISO 9001. Isso deveria ser feito até 2011, e havia a previsão de que o início da aplicação de penalidade pelo descumprimento dos indicadores ocorreria em 2013, com os indicadores apurados em 2012. Essa era a previsão inicial. Essa resolução foi incorporada pela resolução 414, né, em 2010. Em 2011, tivemos a publicação da resolução que fala sobre as ouvidorias nas concessionárias, né. Em 2012, a resolução 479, então, alterou algumas disposições relacionadas ao tratamento de reclamações. Então, o que ficou acertado? Que o histórico a ser formado seria de 3 anos ao invés de 2, né, 2010, 11 e 12, que é a implantação das normas, né, NBR e ISO, ocorreria até setembro, então esse prazo foi prorrogado, setembro de 2013, e que o início da aplicação das penalidades seria definido em resolução específica. Então esse tema que estava na agenda regulatória da ANEEL 12/13, ele foi transferido para a agenda regulatória 13/14, com previsão de ocorrer exatamente nesse primeiro semestre de 2013. Em março agora de 2013, tivemos a publicação do decreto 7963, que tratou do Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Então esse decreto, um dos eixos desse decreto exatamente é a prevenção e redução de conflitos, né? E são elencadas ações como a criação de indicadores e índices da qualidade das relações de consumo. Esse decreto recente. Então, esses indicadores de qualidade, eles estão hoje no artigo 158 da Resolução 414. Então, conforme já foi dito, são 2 indicadores, o DER e o FER. São indicadores de reclamação, mas não entram reclamações relacionadas à interrupção de fornecimento, conformidade de níveis de tensão e ressarcimento de danos elétricos, né? E o artigo 159 da Resolução 414, ele dá as linhas gerais para a definição da metodologia desses limites para esses indicadores, né? Então, o que entra nessa metodologia, o que deve entrar? Análise comparativa de desempenho entre as distribuidoras, as características de cada distribuidora e o histórico de reclamações em cada concessionária, né? Sobre esse histórico, então, para que a gente possa ter uma dimensão da ordem de grandeza, em 2010, de reclamações comerciais no primeiro nível da distribuidora, né, foram recebidas em torno de 3.363.000 reclamações comerciais, né? Então esse número a ANEEL acompanha. Em 2012 se verificou então esse número de 2.700.000 reclamações, né? Então uma redução aí de quase 20% na quantidade de reclamações
recebidas, né? Esse número, a ANEEL trata, então as distribuidoras, além de informar quantas reclamações elas recebem, informam quantas reclamações foram solucionadas no período. E essas solucionadas são abertas em procedentes e improcedentes, né? Então, também para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, em 2010 eram cerca de 2.100.000 reclamações procedentes, né? E esse número caiu quase 30% para 2012, em torno de 1.500.000 reclamações procedentes, né? As reclamações improcedentes, que então é a diferença, né? Em torno de 1.100.000. Esse número também teve uma redução, mas menor, da ordem de 3%, né? E um número que chama atenção é que o percentual de reclamações improcedentes sobre as solucionadas, ele tem aumentado, né? Então, de 2012 para 2010, né? Esse número subiu em torno de 20%, né? 20% mais reclamações improcedentes em relação às solucionadas, né? Entrando no histórico das empresas, né? Então, para a realização desse trabalho, então, na época em que foi feito o estudo e a nota técnica, então haviam algumas empresas com pendências de encaminhamento de relatório, né? São essas empresas que são listadas, né? Então foi dado um tratamento em relação a esses dados faltantes, né? E também em relação às permissionárias, né? O que se observou é que 12 permissionárias só assinaram o contrato de permissão em 2010, né? Como esse contrato de permissão tinha etapas, né, de implementação, para essas permissionárias, o envio desses relatórios só se iniciou a partir de 2012. Então, essas permissionárias não têm histórico 10 e 11, né? E também se verificou que 10 permissionárias também com pendências de encaminhamento. Então, a decisão que se tomou nesse primeiro momento, né, é que essa regulamentação inicialmente só trataria das concessionárias, né? Então, as permissionárias, considerando essas que assinaram o contrato em 2010, então seria formado um novo histórico para essas empresas menores, né? Em relação ao histórico de unidades consumidoras, que é utilizado no cálculo, também se verificou algumas inconsistências para essas 5 empresas. Então, isso também foi dado um tratamento. Isso aí está descrito na nota técnica com maior detalhamento. Então, em relação ao indicador DER, né, que trata do prazo de solução da reclamação, o que inicialmente foi pensado lá em 2007, né? Na época, a resolução 456 dizia que o prazo para a solução era de 30 dias, né, para a distribuidora manifestar as providências ao consumidor. Então, a ideia lá em 2007 é que esse prazo iria sendo reduzido, né, de 30 dias até 15 dias em 2012. Né? Com a publicação do decreto 6523 de 2008, o decreto estabeleceu um prazo de 5 dias úteis para a solução da reclamação. Então, esse prazo ele foi incorporado em 2010 ao regulamento da ANEEL no artigo 197. Então, hoje nós temos 5 dias úteis para a solução de forma geral da reclamação e 30 dias quando a solução depende de uma visita técnica à unidade consumidora do consumidor. Né? Então, na análise do indicador DER, né, então, o que se verificou nessa análise que os vários tipos de reclamação com prazos diferenciados. Né? Então, o artigo 197 tem o prazo de 5 dias úteis, o próprio artigo 197 tem o prazo de 30 dias, né? O artigo 133, que fala sobre a cobrança, né? Ou devolução de diferenças apuradas, tem um prazo de 10 dias úteis. Temos também um prazo do 201 de 30 dias, né? Então, o que se verificou é que esse prazo, se eu fosse considerar esse prazo globalmente na distribuidora,
ele poderia sofrer variações simplesmente em função da recepção de uma maior quantidade de reclamações de um determinado tipo, né? Então, independente da ação da distribuidora, esse prazo, o indicador dela, poderia variar pelo simples fato da distribuidora receber, num determinado ano, uma quantidade maior de reclamações de um determinado tipo. Então, o que se avaliou para o indicador DER, né? Qual é a proposta que foi colocada em audiência pública? Então, em relação ao prazo de solução, o enfoque seria no prazo individual de solução da reclamação, conforme artigos 133, 197 e 201. Então, como está regulamentado hoje na Resolução 414, no anexo 3, a violação desses prazos de solução implica, né, na geração de um crédito ao consumidor. Então, isso é tratado individualmente, né? Então, a proposta é manter o indicador DER para acompanhamento, sem definição de limites, né? Uma vez que os limites já são definidos individualmente para cada consumidor, né? E, para complementar o que existe hoje, então a proposta prevê a inclusão no anexo 3 do prazo do parágrafo único do artigo 197, né? Conforme já comentei, a solução de reclamação com visita técnica e também nos casos de danos não elétricos, e também foi colocada na proposta a inclusão no anexo 3 do prazo do artigo 201, que é o prazo da ouvidoria setorial da Resolução 470. Né? Então, essa proposta para o DER. Em relação ao indicador FER, né? Para esse indicador, foi então analisado o histórico desse indicador, né? Quantas reclamações a cada 1.000 unidades. Então, esse gráfico apresentado, ele já mostra que algumas empresas têm uma quantidade de reclamações a cada 1.000 unidades bem superior às demais, né? Enquanto que outras empresas têm uma quantidade de reclamações bem reduzida, né? Em paralelo a essa análise de histórico, né? Então, buscamos avaliar como está também o setor elétrico em relação aos demais setores regulados, né? Então, o que se observou utilizando, existe o boletim do SINDEC, né, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, lá do Ministério da Justiça. Então, avaliamos esse boletim nos anos de 2011. O setor elétrico foi o 8º setor mais demandado em termos de reclamação, né? Em 2012, o setor de energia foi o 9º setor mais demandado, né? Então, atrás de setores como telefonia celular, bancos, cartão de créditos e outros setores, né? Mas veja, a quantidade de reclamações nesse sistema é da ordem de 54.000 reclamações, né? Então, bastante inferior à quantidade de reclamações recepcionadas, né, nas distribuidoras. Então, na nota técnica que subsidia essa audiência pública, qual o apontamento que foi feito, né? Então, veja, a quantidade de reclamações no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor não significa que haja poucas reclamações no setor elétrico, né? Ou que a ANEEL não vá buscar, de fato, a melhora na prestação desse serviço. Mas isso aí poderia indicar que as demandas existentes, né, têm sido resolvidas nos canais disponibilizados aos consumidores, ou seja, o consumidor de energia elétrica não tem, na maior parte dos casos, né, necessitado de ir aos PROCONs, né, para solucionar suas demandas, né, e que em algumas distribuidoras do país, né, os atuais padrões de qualidade e de atendimento verificados, eles podem ser mantidos, né, nesse compromisso sempre perseguido entre qualidade e modicidade tarifária. Então, feitas essas colocações, né, então as premissas que norteiam esse trabalho desenvolvido são duas, né? Então, as distribuidoras que têm histórico de FER, né, baixo, ou seja, que têm poucas reclamações, né? Então, a premissa é que elas mantenham o seu nível histórico de reclamações, né? E as distribuidoras que têm
um histórico de fé mais alto, né, em comparação com outras distribuidoras, elas devem buscar a redução dessas reclamações procedentes. Então essas são as duas premissas, né? Então passo então a explicar agora a metodologia para a definição dos limites do indicador fé. Então, a partir do histórico informado pelas empresas, né, inicialmente, de maneira até bastante simples, né, se procurou identificar valores extremos, né, os também denominados de outliers, né. Então se utilizou a fórmula que leva em conta os quartis, né, e essa fórmula que está apresentada, né, o limite superior, o limite inferior, né, o terceiro quartil, né, e o primeiro quartil. Então, a partir dessa fórmula, esses limites foram calculados, né, e aí se verificou que essas concessionárias, né, então isso matematicamente, né, que as concessionárias CEA, Eletrobras Distribuição Acre e RGE, então, nesse histórico informado, apresentaram, então, valores extremos. Então, para essas concessionárias, o tratamento foi separado, né? Também a partir dessa análise global, né, a partir dos quartis, né, ou percentis, como se queira falar, né, então, se identificou, né, a partir do percentil 25 ou do quartil 1, um valor mínimo global para o indicador FAIR, né? Então, de 8 reclamações a cada 1.000 unidades consumidoras. Então, na análise global, se verificou que 25% das concessionárias possuem histórico abaixo de 8 reclamações a cada 1.000 unidades consumidoras, e esse valor, então, passou a ser utilizado como valor mínimo global para a definição desses limites, né? As concessionárias, então, de acordo com as suas características, né, em relação ao tamanho, né, ao porte das empresas, do número de unidades consumidoras, foram agrupadas em 4 grupos, né? Então, o grupo 1, as concessionárias com mais de 400.000 unidades consumidoras, o grupo 2, as concessionárias de 60 até 400.000 unidades consumidoras, e o grupo 3, as concessionárias com até 60.000 unidades consumidoras. E no grupo 4 ficaram as permissionárias, né? Então, para cada grupo, né, tirando aquelas concessionárias que apresentaram valores extremos, né, então se calcularam esses percentis que estão apresentados no quadro, né? Então, percentil 95, 85, 75, 65, o percentil 50, que é a mediana, e o percentil 25. Então, só para ilustrar, então nesse grupo 1, né, as concessionárias acima de 400.000 unidades consumidoras, então se verifica que 50% dessas concessionárias, eles têm fé, né, histórico, abaixo de 26 reclamações a cada 1.000 unidades consumidoras. E isso nas informações históricas encaminhadas pelas próprias concessionárias, né? Nesse grupo de 60 a 400.000, então 50% das empresas têm FAIR histórico abaixo de 19 reclamações a cada 1.000. E nas do terceiro grupo, até 60.000, 50% dessas concessionárias desse grupo têm FAIR histórico abaixo de 8 reclamações a cada 1.000 unidades consumidoras. Reclamações procedentes. Então, aquelas premissas que eu havia comentado foram traduzidas em 3 regras, né? Então, quais são essas regras que estão na minuta de resolução? Então, as distribuidoras com histórico de FAIR médio, né, nesses 3 anos, né, 10, 11 e 12, inferior à mediana no grupo, devem manter o seu nível histórico de reclamações, né? A segunda regra, que as empresas, ao contrário, né, com FAIR histórico médio superior à mediana nesse grupo, elas terão uma trajetória de redução durante esse prazo de 5 anos, de 13 até 2017, para que elas possam ficar abaixo da mediana
calculada para o seu grupo, né? E a terceira regra é que o valor mínimo para o limite, né, dentro do grupo é o percentil 25. E esse valor mínimo para esse limite não pode ser inferior ao valor mínimo global, que eu já comentei com vocês, que é de 8 reclamações a cada 1.000 unidades, né? Então, pelas regras 2 e 3, então, inicialmente foram calculados os limites a partir dos percentis para cada grupo, né? Então, novamente, exemplificando o grupo 1, as concessionárias com mais de 400.000 unidades, né? Então, em 2013, o limite geral para o grupo equivale ao percentil 95, ou seja, é o número com o qual hoje 95% das empresas já trabalham abaixo desse limite, tá? E esse número é de 50 reclamações a cada 1.000 unidades consumidoras, né, no ano, tá? E assim por diante. Em 2014, esse limite cairia para 40, em 2015 para 30 reclamações, em 2016 para 28 e em 2017 para 26 reclamações a cada 1.000. Lembrando que esse é a mediana no grupo, o valor já praticado, né, por 50% das concessionárias, né? E, de forma similar, os outros grupos teriam os seus limites definidos, né? Então, isso a partir das regras 2 e 3, né? Então, graficamente, só para exemplificar, então, as concessionárias do grupo 1, né? Então, começando com a Ampla aqui, que tem o maior histórico, até a SEB, que tem o menor histórico, né? Isso é o realizado, e nas linhas coloridas estão os limites, né? Então, esse seria o limite para 2013, o limite para 2014, 2015, 16 na linha laranja, e o limite de 2017, a linha vermelha, e observando o valor mínimo para que essa linha pontilhada em vermelho, né? Isso também foi feito para o grupo 2, né? São essas concessionárias que estão no quadro, né? Começando com a CPFL Santa Cruz, que tem o maior histórico realizado, até a Sulgip, né? Que tem o menor histórico. E também foi feito para o grupo 3, a Cooper Aliança tem o maior histórico e a EFLU tem o menor histórico desse grupo. Só que em complementação às regras 2 e 3, temos a regra 1, né? Então a regra 1 prevê que a concessionária que tem um FER histórico abaixo da mediana do grupo, ela deve manter o seu histórico, né? Então, como é que essa regra foi elaborada, né? Essa regra diz que o limite da distribuidora será o menor valor entre o limite do grupo e o do quadro a seguir, né? Isso que está na minuta de resolução. Então, a partir do histórico, né, os limites da distribuidora também são calculados a partir dessa regra. Em 2013, 120% do maior valor histórico dos 3 anos anteriores, né? Isso vai sendo reduzido, 2014, 15, 16, para que em 2017 o limite dela seja 120% do menor valor histórico desses 3 anos. Ok? Então essa regra, ela é conjugada então com as regras 2 e 3, e eu vou dar um exemplo para que fique mais claro. Então no caso da Light, né? A Light, o histórico dela, né? 2010, 23,45 reclamações a cada 1.000, 2011, 31,61, em 2012, 26,48 reclamações a cada 1.000 unidades consumidoras, né? Então, se calcula então o valor mínimo 23,45, o médio 27,18 e o máximo 31,61. Então, a partir desse histórico informado pela concessionária, a primeira consideração é verificar a qual grupo a Light faz parte. Então, a Light faz parte do grupo 1, empresas com mais de 400.000 unidades,
Então, os limites gerais desse grupo são 50 reclamações a cada 1.000 e assim por diante, até e 26 reclamações a cada 1.000 em 2017. Eu faço o cálculo pela regra 1 a partir do histórico da distribuidora, ou seja, 2013 120% do maior valor, que é 31,61, isso arredondando 38 reclamações a cada 1.000. E faço a trajetória para que em 2017 sejam 120% do menor valor histórico da empresa, que é 23,45. Isso arredondando 29 reclamações a cada 1.000. Comparo essas regras, né? Então, o limite para a Light, para essa concessionária, seria o menor valor ano a ano. Então, 2013, o menor valor é o do histórico dela, né, com essas considerações. 2014, o menor valor é o do histórico dela, né, da linha B. Em 2015, o menor valor é o valor do grupo, que é 30, né? Então, esse seria o limite para a Light em 2015. Em 2016, o menor valor é o do grupo. Então, esse passa a ser o limite para ela em 2016. E em 2017, o menor valor também é o do grupo. De modo que essa concessionária tem a sua trajetória de redução para que em 2017 ela esteja observando a mediana desse grupo. Tá ok? Isso foi feito para todas as empresas, né? Essa regra foi aplicada para todas as empresas. E para as 3 empresas que apresentaram valores identificados como extremos, RGE, CEA e Eletroacre, a elas foi atribuído o valor máximo, o limite do próprio grupo, né? Então, para essas empresas, o limite do próprio grupo. Então, isso foi feito para todas as empresas. Então, no anexo 2 da minuta de resolução, então, existe uma tabela com os limites propostos para o indicador FER para cada ano. Então, isso para o grupo 1, para o grupo 2, né? E também para o grupo 3, isso no anexo 2 da minuta. Então, disposições gerais em relação aos limites do indicador FER, né? Então, apuração, isso tem previsão no artigo 5º da minuta. Todo ano, até o fim de abril, a ANEEL publicará esses indicadores e disponibilizará os relatórios de reclamação, né? As competências eventualmente não informadas serão estimadas a partir dos maiores valores disponíveis, né? Sobre as penalidades, o artigo 6º da minuta. O início da aplicação das penalidades, 2014, com os indicadores apurados no ano de 2013, né? As distribuidoras com indicador FER, o realizado em 2012, acima do limite para o ano de 2013, né, tem a faculdade de apresentar à ANEEL um plano de ação para a redução da quantidade de reclamações, né? E se aprovado esse plano de ação, elas não estariam sujeitas a penalidades em 2013 e 2014. Sobre a implantação da NBR 10.002 e ISO 9.000, né, que o prazo é agora setembro de 2013, então a partir do ano que vem, até o final de março de cada ano, né, as concessionárias devem encaminhar documentação comprobatória sobre essa implantação e certificação. E que seria ainda, né, conforme previsão do artigo 8 da minuta, oportunizado às concessionárias, né, no prazo de 30 dias da publicação, a possibilidade de alguma eventual retificação dos relatórios encaminhados de 10 a 12. Né? E isso implicaria na republicação dos limites. Né? Iniciando a parte 2, então, que trata que versa sobre o tratamento de reclamações. Essa parte 2 basicamente visa fortalecer o que a gente chama de caminho do entendimento, né? que basicamente é o fluxo das reclamações, né? Então o consumidor, né? Que ele pode então
apresentar a sua reclamação inicialmente no primeiro nível da concessionária, né? Isso tem a previsão no artigo 192, não tendo a sua solução, a sua reclamação solucionada ou não estando satisfeito, ele poderia apresentar a sua reclamação no segundo nível, que é o da ouvidoria da distribuidora, né? Conforme resolução 470, né? E, na sequência, mais uma vez, não tendo a sua demanda solucionada ou não satisfeito, ele poderia então ir para o terceiro nível, que é o das agências conveniadas ou da ANEEL. Isso está no artigo 202. Né? Então, isso que se entende sobre o caminho do entendimento. Então, a proposta que eu vou comentar com vocês é para fortalecer esse fluxo da reclamação. Né? Porque o que se observou num estudo realizado, né? Num grupo de trabalho originado dentro do Fórum dos Ouvidores. Né? 25% das reclamações registradas na ANEEL não tem registro no primeiro nível da concessionária. Então, o consumidor tem reclamado diretamente na ANEEL. Né? Quase 50% das reclamações registradas na ANEEL não tem registro na ouvidoria das concessionárias. Né? Então, o consumidor pula essa etapa, né, da ouvidoria das concessionárias. 13% das reclamações registradas na ANEEL são registradas de forma simultânea na ouvidoria da concessionária. Então, o consumidor, ele protocola a reclamação na concessionária, mas também protocola na ANEEL. Né? E nesse estudo que foi feito, né, apenas 13% das reclamações registradas na ANEEL seguiram esse fluxo dos 3 níveis. Né? Então, nessa análise, né, sobre os motivos, né, que levam o consumidor a não observar esse caminho, né, então o que se verificou? O prazo da ouvidoria da distribuidora que hoje é de 30 dias, ele é elevado quando se comparado ao prazo médio da ouvidoria da ANEEL, que é de cerca de 19 dias. Então, isso pode ser um incentivo, né, para que o consumidor reclame diretamente na ANEEL. Né? Então, uma das propostas que está na minuta é a redução desse prazo da ouvidoria, né, das concessionárias para 15 dias. Né? Outra possibilidade, outro motivo levantado foi que nas reclamações na ANEEL, né, nos recursos, existe a concessão de efeito suspensivo automático, né, para os assuntos referentes às condições gerais de fornecimento. Isso está no parágrafo 4º do artigo 47 da Resolução 273. Então, isso também pode ser um incentivo, né, para que os consumidores, né, ou outros agentes busquem, né, diretamente a ANEEL. Né? Então, isso foi analisado pela Procuradoria da ANEEL. Então, nesse parecer, que é o 65 de 2013, foi opinado, né, que esse efeito suspensivo também poderia ser atribuído no âmbito das ouvidorias das distribuidoras. Né? Então, é uma proposta que foi para audiência, que eu já vou comentar com vocês o artigo que isso aí está entrando. Em relação aos procedimentos e prazos, né, também foi feita uma avaliação da Resolução 414, né? Então, o que se identificou, né? Que eu tenho, conforme já dito, o artigo 197, um prazo de 5 dias úteis, né? Também no 197, né? Para reclamações que impliquem visita técnica ou sobre ressarcimento de danos não elétricos, esse prazo é de 30 dias. E tem um procedimento que é um pouquinho diferente, né? Que é o do artigo 133, que ele é aplicado em procedimentos irregulares, casos de deficiência de medição, faturamento estimado, por exemplo, iluminação pública e semáforo, e também nas situações de faturamento incorreto com motivo atribuível ao consumidor. Isso está no artigo 114. E esse procedimento, que é um pouco diferente, o prazo de solução é de 10 dias úteis,
mas também é estabelecido um prazo para o consumidor entrar com essa reclamação, que é de 30 dias, né? Então, é basicamente isso que a gente tem, né? Então, o procedimento geral dos artigos 192 e 197, o primeiro nível, 5 dias úteis, podendo chegar a 30, né? 30 dias para a ouvidoria, e depois isso iria para conveniada o anel. No procedimento que estou chamando de especial, que é do artigo 133, a concessionária primeiro faz uma notificação para o consumidor tem 30 dias para efetuar a sua reclamação. O primeiro nível, ao invés de 5 dias úteis, é de 10 dias úteis, e a partir daí segue o procedimento normal, né? Então, sobre esses prazos e procedimentos, qual é a proposta que está na audiência? Então, inicialmente no artigo 91, que trata sobre o faturamento por estimativa, né, que hoje se prevê a aplicação desse procedimento especial. Então, a proposta é de exclusão do parágrafo único, para que passe para esses casos, uma vez que é o faturamento regular, né, o procedimento a ser adotado seja o procedimento normal dos artigos 192 e 197. Né. Essa mesma situação está sendo proposta para o artigo 114, né, que ao invés do procedimento especial seja o procedimento normal, né, do artigo 192. No artigo 133, então, que define o procedimento especial, inicialmente a proposta é de alteração do prazo, né, de 10 dias úteis para 15 dias corridos, né, até como forma de padronizar esse prazo, né, e também a inclusão no parágrafo 3º de uma disposição sobre o vencimento dessa fatura de diferenças, né, que fica até mais fácil explicar nesse diagrama. Então, qual que é a ideia do procedimento especial, né? Que se for que nos casos de faturamento, né, de cobrança, né, cobrança de diferenças apuradas, né, que o vencimento dessa fatura, né, esteja datado, então, para um prazo que contemple o prazo de reclamação e o prazo para análise do primeiro nível de 15 dias. Então, essa é a proposta, né, para disciplinar o vencimento dessa fatura de cobrança, né. No artigo 197, no parágrafo único, o prazo de 30 dias, né, que é para visita técnica e ressarcimento e reclamações de danos não elétricos. A proposta é a redução desse prazo de 30 para 15 dias. No artigo 200, né, que trata da correspondência entregue ao consumidor. Aqui tem uma proposta de melhoria de redação, né, para que fique mais claro essa questão desse caminho do entendimento. E no artigo 201, então, foi incluída a questão do efeito suspensivo, né? Então, 201 trata da ouvidoria. A primeira alteração seria a redução do prazo de 30 para 15 dias, né, para as providências da ouvidoria. E no parágrafo 2º e 3º, sobre o efeito suspensivo. Então, como é que foi pensado esse efeito suspensivo, né? Então, para as reclamações relacionadas a cobranças de diferenças apuradas, então, reclamações relacionadas a cobranças de diferenças apuradas, tratadas nos artigos 113, 114, 115 e 133, se realizadas até a data limite prevista na notificação para suspensão, então aí entraria o efeito suspensivo. E qual a abrangência desse efeito suspensivo, né? Então ficariam vedadas até a efetiva resposta da ouvidoria, né, exclusivamente para esse débito dessa cobrança. Aí vem a abrangência. Realização de acréscimos moratórios, de que trata o artigo 126, o condicionamento à quitação do débito, de que trata o artigo 128, ficaria vedada a suspensão de fornecimento por inadimplência,
de que trata o 172 e a adoção de outras medidas prejudiciais ao consumidor, exclusivamente em relação a esse débito, né? Veja, e aí o parágrafo 3 complementa essa proposta, né, dizendo que, na hipótese, né, da concessão do efeito suspensivo, o consumidor tem que manter a adimplência sobre os demais pagamentos não relacionados ao objeto reclamado, né, os quais devem ser viabilizados pela distribuidora. Então, essa é a proposta do artigo 201. No artigo 202, né, então, também de forma a reforçar esse caminho do entendimento, então, basicamente, além de uma alteração na redação, né, então, o parágrafo 1º prevê que uma reclamação recebida pela ANEEL ou pela agência estadual conveniada, né, que não tenha sido ainda tratada pela distribuidora ou por sua ouvidoria, ela pode ser encaminhada pela ANEEL para a distribuidora para que seja feito o devido tratamento. Então, é isso que está previsto no parágrafo 1º, né? Então, resumindo, né, o que eu falei até agora, então, no artigo geral, esse procedimento geral, né, então, com o prazo da ouvidoria passando para 15 dias, existe também um detalhamento que foi dado, né, na resposta do primeiro nível, né? No procedimento especial, além da redução dos prazos, né, tem a questão do vencimento, conforme eu já havia comentado, e a inclusão do efeito suspensivo, né? Então, de forma geral, né, os prazos ficariam padronizados em 15 dias, né, tanto do 197, como do 133, como do artigo 201, e os faturamentos e as reclamações sobre faturamento estimado e faturamento incorreto passariam a seguir o procedimento geral, né? Então, finalizando, em resumo, qual é a proposta que está em audiência? Sobre o prazo de solução, limites individuais mantendo o indicador DER para acompanhamento e crédito ao consumidor em caso de violação do prazo de solução individual da reclamação, incluindo os prazos dos artigos 197 e 201 no anexo 3 da Resolução 414. Sobre a frequência indicador FER, estabelecimento de limites para o indicador FER para o período de 2013 em diante e penalidades para a distribuidora que ultrapassar os limites. E sobre o tratamento de reclamações, padronização de prazos, fortalecer o caminho do entendimento, aperfeiçoando a interface entre o primeiro nível, o segundo nível, que é da ouvidoria, e o terceiro, que é das agências conveniadas e da ANEEL. Seria essa a apresentação. Agradeço ao Daniel pela apresentação. Passou um pouquinho do tempo previsto, mas acho que era importante passar sem muita correria essas informações, porque é um assunto que traz algumas mudanças importantes, né, não só na 414, como toda a questão da ouvidoria, né? Então, esse é um trabalho, inclusive, muito ligado entre SRC e SMA, foi construído conjuntamente.